Esse é o nosso canal Leis e Crimes. Meu nome é Adriana Gonçalves. Nesse canal a gente conta crimes de repercussão, responde também questões dos nossos seguidores e temos todas as quartas killers, que falamos sobre crimes de serial killers famosos. Hoje, como é quarta, vamos falar sobre mais um. Na quarta-feira passada eu vou deixar aqui no cantinho que a gente falou sobre Juana Barraza, que é uma serial killer mexicana. Hoje a gente vai falar de outro serial killer também colombiano. E esse é considerado o maior serial killer em quantidade de vítimas, o maior do mundo. Mas antes de começar a falar do caso, eu queria pedir para todo mundo se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, seu feedback, se vocês estão gostando, se vocês não estão. Também nos sigam nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí, que a gente está sempre postando novidades lá. E por favor, não se esqueçam de se inscrever, é muito importante. As pessoas às vezes veem o vídeo e não se inscrevem, tá? E é muito importante que vocês se inscrevam, tá bom? Vamos falar hoje de Luis Garavito, conhecido como La Bestia ou Tubillion, que seria o pateta do Walt Disney, né? Ele era um dos apelidos dele. Luis Alfredo Garavitos Cubillos nasceu em 25 de 1 de 1957. Ele nasceu em Gênova, no estado de Quindío, na Colômbia. Bom, a infância dele foi muito triste, ele alega ter sofrido abusos físicos e sexuais. Ele era o filho mais velho de uma grande família, eles eram 7 irmãos. A sua infância foi muito complicada porque sua mãe era viciada em álcool e batia frequentemente nele, e o pai dele também batia frequentemente na mãe dele, mesmo ela estando grávida, e é uma lembrança que ele tem, que ele ficou com isso na cabeça, né? Ainda conta que ele sofreu estupros aos 15, aos 12 e aos 15 anos por amigos da família, amigos do pai dele. Então assim, ele passou, e era um momento, né, de muita turbulência quando ele nasceu. Era um momento muito turbulento na Colômbia, porque estavam com a queda do Gustavo Rojas Panilla, que era um militar, e com a queda desse presidente, desse governante naquele momento, o país estava muito turbulento quando ele nasceu. Então ele nasceu em meio a uma turbulência social do país e uma família muito desestruturada, e passou por muitas coisas quando ele era criança. Não que isso seja uma justificativa para se tornar um serial killer, mas geralmente toda a história do serial killer tem uma infância que compromete o psicológico da pessoa depois pro resto da vida, né? Ele foi preso pela primeira vez aos 16 anos, acusado de ter molestado um jovem menino, mas foi liberado depois de ter reivindicado que não fez nada, que não havia cometido nenhum crime. E nessa época, quando ele foi preso essa primeira vez, ele já havia sido expulso de casa, então ele tinha em torno de seus 16 anos, e se tornou uma espécie de nômade. Ele ficava de lugar em lugar. Ele até tentou arrumar um emprego, constituir família, tudo, mas ele não conseguia ficar longe da área da Colômbia que era conhecida pelo tráfico de crianças, né? As vítimas dele geralmente eram crianças entre 6 e 12 anos, 6 e 16 anos, alguns relatos, né? Bom, ele se vestia de vendedor, de padre ou de qualquer outra autoridade para poder atrair essas crianças. Geralmente ele levava essas crianças, também pegava com doces e dinheiro, oferecia dinheiro. As crianças vítimas dele geralmente eram crianças camponesas ou crianças em situação de rua, ou crianças em situação de risco, que a gente chama hoje, né? Ele atraía elas, levava elas para passear na periferia ali da cidade da Colômbia, né, numa espécie de floresta. E nesse local ele estuprava, cortava a garganta e depois desmembrava as crianças. Enfim, né? Vamos tentar usar palavras mais leves para ser que ser possível, né? Enfim, muitas das vítimas dele ainda foram encontradas com sinais de torturas, como mordidas, queimadas, enfim, né? Demais tipos de torturas que você puder imaginar.
Suas vítimas geralmente eram meninos de pele branca e de olhos claros, entre 6 e 16 ou entre 6 e 12 anos, aí cada fonte fala uma coisa. Ele geralmente atraía essas vítimas à luz do dia mesmo, disfarçado. Mas os seus crimes ficaram mais intensos entre 86 e 92, foi quando ele cometeu o maior número de vítimas dele. Ele afirmava que tinha uma voz demoníaca, que falava, que enfim, todos eles dizem isso, né? Ele confessou 140 assassinatos, 140 crianças, mas se acredita que ele pode ter matado mais de 300, tá? Tem 32 que ainda estão sendo investigadas. Então, assim, ele confessou 140, tem 32 investigadas ainda, e mais cento e tantas lá que eles acreditam que também tenha sido ele, tá? Em 1992, ele foi visto, quando ele pegou uma das primeiras crianças que ele pegou foi Juan Carlos, que enquanto ele bebia no bar, ele viu Juan Carlos passando e abordou o menino e levou o menino para a floresta, como ele sempre fazia, e de posse de uma faca de açougueiro, como ele fazia com as outras vítimas. Essa é uma vítima que ele começa a demonstrar a assinatura de serial killer dele, né? Que todo serial killer ele tem uma assinatura, ele tem uma marca que ele gosta de deixar. Então, a partir desse momento que ele começou a ficar mais intenso, começou a cometer os crimes com esses tipos de assinaturas, né? Então, com uma faca de açougueiro, ele cometeu as mesmas atrocidades que ele cometia com todas as outras crianças, com um detalhe de que ele teve os órgãos genitais cortados, além de todos os seus dentes da frente arrancados. 6 dias depois ele fez uma outra vítima, né, um menino de 12 anos, e depois ele mudou-se para Bogotá, que era uma outra cidade, que ele vivia sempre mudando, né? E onde ele teria matado mais ou menos mais 8 meninos, confessado por ele, tá? Ele começou a documentar os seus crimes e guardar espécies de troféus. Então ele guardava coisas dessas crianças numa bolsa, e essa bolsa ela deixava na casa da namorada ou na casa de alguém, por onde ele passava. Quando ficava cheia, não tinha mais como colocar, ele deixava na casa de alguém, tá? E mesmo morando em Bogotá, ele cometia crime por toda a Colômbia e norte do Equador. De 92 a 97 foi o período que havia períodos que ele até parava de matar, né, que ele oscilava, mas isso geralmente acontecia quando uma vítima revidava ou acontecia alguma coisa, então ele dava uma parada, mas depois ele já retornava. A sacola ficava cheia dos troféus das vítimas que ele fazia, né, e ele deixava na casa dessas namoradas. Ele foi interrogado diversas vezes, ele chegou a ser interrogado diversas vezes sobre o desaparecimento de uma criança. E nesse momento ele dizia que não tinha feito nada, e não tinham provas contra ele naquele momento, deixavam ele embora, e logo depois que ele foi embora, o corpo da criança era encontrado da mesma forma que eram encontrados os outros. A gente não vai repetir aqui. Em 98 foi quando ele foi preso. A polícia achou 3 corpos de crianças mutilados em uma encosta, e no espaço de 2 dias encontraram esses 3 corpos. Todas pareciam ter sido mortas pela mesma pessoa, tinha a mesma descrição, a mesma assinatura, digamos assim, né? Só que ele deixou um bilhete no local do crime que acabou levando os policiais à casa da sua namorada. Interrogada, ela entregou, né, a bolsa com os troféus, né? Aí eles resolveram esperar que ele aparecesse em casa, mas nem precisaram esperar muito, porque ele foi preso em um outro lugar por uma tentativa de agressão. E nessa tentativa de agressão teve testemunha que pôde identificá-lo, então ele foi preso por conta disso, e depois ficou sob custódias. Ele foi preso em 22 de 4 de 98, sob custódia ele foi feito exame de DNA dele e das vítimas, né, já mais recente, e também digital. Então conseguiram ligar eles a essas 140 vítimas e 32 que ainda estão sob investigação. Mas acredito que ele possa ter feito mais de 300 vítimas, como eu disse, né? Nos Estados Unidos, esse tipo de crime é sempre punido com pena de capital, né? Pena capital que eles falam, ou prisão perpétua. Na Colômbia, não. Na Colômbia funciona mais ou menos como funciona no Brasil, tá? Então, ele foi condenado a 1.853 anos de prisão. Só que, na Colômbia, assim como no Brasil,
só pode ficar preso máximo 40 anos. E no caso dele, ainda a pena foi diminuída para 22 anos, porque ele cooperou com a justiça mostrando onde estavam os corpos da criança. Ele teria direito a condicional agora em 2023. Em 2020 ele se tratou de uma leucemia, né, dentro da cadeia, e ele teria direito a condicional agora em 2023, o que não agradou nada à sociedade colombiana ante todos os crimes que ele cometeu. Então foi feito uma pressão muito grande no Senado, lá no legislativo deles, para que a pena máxima aumentasse de 40 para 60 anos. No caso dele, ele não vai ter a condicional porque ainda tem crimes que estão sendo investigados. Então eles fizeram meio que uma manobra jurídica para ele continuar preso. Então ele não vai sair incondicional porque ainda tem 32 crimes que estão sendo investigados. O que impediria aí ele de ter aí essa condicional. Ele deu uma entrevista em 11/6/2006, onde ele tentou minimizar os crimes e dizer que tinha vontade de se recuperar, que queria ser político e queria lutar contra o abuso infantil e, enfim, é irônico, né? Tipo, tá, o cara matou mais de 140 crianças, quer ser político para lidar, para enfrentar e lutar contra o abuso infantil, né? Bom, ele foi... Então, ele se encontra preso hoje. Provavelmente ele não vai sair, não vão deixar ele sair pela gravidade até dos crimes que ele cometeu. Mas ele é conhecido como serial killer que tem o maior número de vítimas. Deixa só eu pegar aqui na fonte que eu tenho. Ele teve 138 vítimas comprovadas, 140 na verdade vítimas comprovadas e 172 possíveis vítimas. Só que das vítimas possíveis pode ser até mais, né? É algo que pode ser até mais, que muitas pessoas ali acabam não sendo encontradas porque ele teve uma vida longa aí viajando pela Colômbia e cometendo esses crimes. Espero que vocês tenham gostado da história. Lógico, é uma história triste, não é para gostar da história, mas da forma como a gente conta. Deixa seu like, se vocês acompanharam aqui até agora, me respondam aí nos comentários se vocês já tinham ouvido falar desse caso, do da La Bestia, ou do Pateta da Colômbia. E se vocês já tinham ouvido falar desse caso, se vocês já conheciam. E deixe seus comentários, deixe seu feedback aí pra gente, tá bom? A gente se vê.